Existe um momento na vida em que a pessoa percebe que algo não está normal. Caminhos que antes pareciam abertos começam a se fechar. O ambiente fica pesado, a mente fica inquieta e o coração sente como se houvesse uma luta invisível acontecendo. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez você tenha percebido olhares de inveja, palavras carregadas de maldade ou até situações estranhas acontecendo repetidamente na sua vida. Há momentos em que a pessoa começa a desconfiar que forças espirituais estão tentando parar seu avanço, tentando bloquear seus caminhos, tentando trazer medo, opressão e confusão. E é exatamente por isso que eu preciso falar algo muito sério com você agora. Pare tudo por um instante e preste atenção. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe um propósito neste momento, porque essa oração é um chamado para a batalha espiritual. Muitas pessoas ignoram esse tipo de batalha. Acham que tudo é apenas coincidência ou fruto do acaso. Mas a palavra de Deus nos ensina que existe sim uma guerra espiritual acontecendo. Uma guerra invisível, onde forças do bem e do mal disputam territórios, vidas e destinos. E é por isso que hoje nós não estamos aqui apenas para ouvir palavras bonitas ou fazer uma oração comum. Hoje nós vamos nos levantar em autoridade espiritual para cancelar, destruir e queimar todo o plano das trevas que tenha sido levantado contra a sua vida. Se houve inveja, vai cair por terra. Se houve olho gordo, vai perder a força. Se houve palavras de maldição lançadas contra você, elas serão anuladas agora. Se alguém tentou usar feitiçaria, macumba ou qualquer obra espiritual maligna para atingir sua vida, sua família ou seus caminhos, hoje essas obras serão confrontadas pelo poder do nome de Jesus. Porque quando o nome de Jesus é levantado, as trevas não conseguem permanecer. Por isso eu te convido agora a entrar comigo nesse momento com fé. Não escute essa oração de forma passiva. Ore comigo. Concorde com cada palavra. Abra o seu coração diante de Deus e se posicione espiritualmente, porque isso não é apenas uma oração. Isso é um ato de guerra espiritual. É um posicionamento diante do céu e diante do mundo espiritual. E eu declaro algo profético sobre a sua vida neste momento. Você não vai sair deste vídeo da mesma forma que entrou. Algo está começando a se mover agora no mundo espiritual. Correntes estão começando a se quebrar. Amarras estão sendo enfraquecidas. E aquilo que parecia impossível começa a ser confrontado pelo poder de Deus. Porque quando um filho ou uma filha de Deus decide se levantar em oração, o inferno inteiro é obrigado a recuar. Agora, diante de tudo isso, nós nos posicionamos espiritualmente diante de Deus. Não como pessoas derrotadas, não como vítimas das circunstâncias, mas como filhos e filhas que sabem em quem têm crido. Por isso, neste momento, eu oro dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora diante da Tua presença com ousadia e fé. Não venho com medo, não venho com dúvida, mas venho firmando meus pés na rocha que é Cristo. A Tua palavra diz que aquele que está firmado em Ti não se abala, não cai, não é destruído pelas tempestades da vida. Por isso, Pai, eu levanto agora meu coração diante de Ti, cheio de fé e cheio da certeza de que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Hoje eu me levanto em guerra espiritual, não com armas humanas, não com força da carne, mas com as armas espirituais que o Senhor colocou nas minhas mãos. Armas poderosas em Deus para destruir fortalezas, quebrar maldições e desfazer toda a obra do diabo. Eu declaro que neste momento o céu está ouvindo essa oração e o mundo espiritual está sendo confrontado pela autoridade que vem do Senhor. Pai, eu clamo agora pelo sangue do Teu Filho Jesus, esse sangue que purifica, que cobre, que liberta, que protege e que quebra cadeias. O sangue de Jesus não foi derramado em vão naquela cruz. Ele foi derramado para trazer redenção, para quebrar maldições,
e para dar vida em abundância a todos aqueles que creem. Por isso agora, com fé, eu invoco esse sangue poderoso sobre a minha vida. Invoco sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus caminhos, sobre tudo aquilo que me pertence. Que o sangue de Jesus seja agora como um escudo invisível ao meu redor, um escudo que nenhum feitiço atravessa, que nenhuma macumba quebra, que nenhum espírito imundo suporta permanecer perto. Que toda tentativa das trevas de tocar na minha vida encontre a barreira do sangue de Cristo. Porque onde o sangue de Jesus está, o inimigo não tem autoridade, não tem espaço e não tem vitória. E neste momento, Espírito Santo de Deus, entra onde eu não consigo entrar. Vai onde os meus olhos não podem ver, mas onde o Senhor vê perfeitamente. Se existe algum lugar onde estão falando o meu nome com intenção de fazer o mal, se existe algum lugar onde tentam manipular meu destino com trabalhos espirituais, com velas, com rituais, com oferendas ou com qualquer tipo de prática das trevas, eu peço agora, vai com o teu fogo consumidor. Vai com a tua autoridade e destrói todo o altar que foi levantado contra mim. Se existe altar com meu nome, que seja queimado agora pelo fogo do Deus vivo. Se existe boneco, objeto ou qualquer representação feita para tentar me atingir espiritualmente, que isso seja consumido agora. Se houve despacho feito em encruzilhadas, em matas, em cemitérios ou em qualquer lugar consagrado às trevas, com a intenção de atingir minha vida, eu declaro neste momento que tudo está sendo queimado pelo poder de Deus. Toda obra feita nas sombras está sendo exposta e destruída agora. E se alguém, movido por inveja, por ódio ou por pactos com o maligno, tentou me amarrar espiritualmente, tentou fechar meus caminhos, tentou bloquear minha vida sentimental, minha vida financeira ou minha vida espiritual, eu declaro agora com autoridade, está quebrado em nome de Jesus. Toda corrente espiritual cai por terra agora. Todo cadeado colocado nos meus caminhos está sendo arrancado. Toda prisão espiritual que tentaram estabelecer contra mim está sendo desfeita pelo poder do nome de Jesus. Se colocaram meu nome dentro de garrafas, dentro de objetos, dentro de trabalhos espirituais ou dentro de qualquer ritual maligno, eu declaro agora que isso está desfeito, anulado e cancelado no mundo visível e no mundo invisível. Nenhuma dessas obras terá poder sobre a minha vida, porque eu pertenço ao Senhor e estou coberto pelo sangue de Jesus. Agora, Pai, eu peço que o Senhor envie os teus anjos neste momento, anjos de guerra, anjos fortes e poderosos, que estão com espadas desembainhadas para batalhar em favor dos teus filhos. Que eles venham agora e varram da minha vida todo espírito de tormento, todo espírito de opressão, todo espírito de depressão, de angústia, de medo, de confusão mental. Se existem espíritos tentando trazer peso para minha mente, tentando me fazer acreditar que eu não vou conseguir, tentando me paralisar com ansiedade, com insônia ou com pensamentos de derrota, eu declaro agora que esses espíritos estão sendo expulsos pelo poder do nome de Jesus. Senhor, vai limpando agora a minha vida espiritual, vai varrendo tudo aquilo que não vem de ti, vai desatando os nós que foram feitos no mundo espiritual para tentar travar meus caminhos. Eu não aceito viver debaixo de jugo. Eu não aceito viver debaixo de opressão. Eu não aceito viver preso a amarrações espirituais. Por isso eu declaro agora, Satanás, tira a mão da minha casa, tira a mão da minha mente, tira a mão da minha família, tira a mão dos meus projetos e dos meus sonhos. Porque hoje o leão da tribo de Judá ruge em meu favor. E quando ele ruge, o inferno inteiro é obrigado a recuar. Todo espírito que veio por meio de feitiço, de macumba, de encantamento ou de invocação maligna, eu ordeno agora, saia. Saia da minha história, saia da minha mente, saia do meu corpo, saia da minha casa. Todo espírito que entrou por inveja, por maldição lançada, por palavras negativas
ou por qualquer prática espiritual das trevas, eu ordeno agora que volte para o lugar de onde veio, porque aqui quem governa é o Senhor Jesus. Pai, eu também te peço que fortaleça agora o meu espírito. Eu não quero ser uma pessoa espiritualmente fraca. Eu não quero viver dominado pelo medo ou pela dúvida. Eu não quero passar noites acordado, sentindo peso no ambiente, ouvindo barulhos estranhos ou acordando cansado, como se tivesse lutado a noite inteira. Se existe qualquer ataque espiritual acontecendo durante a madrugada, eu me levanto agora contra isso em nome de Jesus. Repreendo todo espírito de ataque noturno, todo espírito que causa pesadelos, paralisia do sono ou opressão durante o descanso. Senhor, eu declaro que a minha casa está sendo selada agora, selada pela tua presença, selada pela tua palavra e selada pelo sangue de Jesus. Coloca anjos guardando cada porta, cada janela, cada entrada deste lugar. Que nenhum espírito maligno consiga atravessar essa proteção espiritual que o Senhor está levantando agora. Que a paz de Deus invada cada cômodo, que a tua luz ocupe todo o espaço onde antes havia peso espiritual. E eu oro também pela minha família neste momento. Se existe alguém da minha casa que foi alvo de obra maligna, alguém que mudou de comportamento de forma estranha, alguém que perdeu a paz, que vive irritado, angustiado ou afastado de Deus, Senhor, alcança essa pessoa agora. Vai onde ela está neste momento. Que o teu Espírito toque profundamente no coração dela e que toda a amarra espiritual que prendeu a mente dela seja quebrada. Eu declaro agora libertação dentro da minha casa. Declaro salvação dentro da minha família. Declaro que o Senhor está iniciando um processo sobrenatural de transformação dentro do meu lar, porque a família que o Senhor me deu não foi criada para viver em sofrimento, mas para glorificar o teu nome. E neste momento, também quebramos toda maldição familiar. Toda herança espiritual negativa que veio de gerações passadas está sendo interrompida agora pelo poder do nome de Jesus. Se existiram pactos antigos, consagrações malignas, alianças feitas por antepassados ou qualquer ligação espiritual com práticas das trevas, eu declaro agora que tudo isso está sendo cancelado. Se houve envolvimento com espiritismo, com rituais, com consultas espirituais, com práticas ocultas ou qualquer tipo de invocação de entidades, eu declaro que o sangue de Jesus purifica agora todo rastro espiritual deixado por essas práticas. Todo documento espiritual que o inimigo tenta usar como acusação ou como direito sobre essa vida está sendo rasgado agora pelo poder de Deus. Toda maldição hereditária está sendo quebrada. Todo ciclo de repetição de fracasso, de doenças, de destruição familiar ou de opressão espiritual está sendo interrompido neste momento. Porque quando o sangue de Jesus entra em uma história, ele não apenas perdoa pecados, ele também quebra correntes antigas e restaura aquilo que parecia impossível de ser restaurado. E agora, diante de tudo que foi declarado e liberado no mundo espiritual, nós selamos esta oração proclamando vitória no nome de Jesus. Eu declaro que todo ciclo de opressão chegou ao fim, todo ciclo de amarração foi quebrado e todo plano das trevas contra a sua vida foi anulado. O que o inimigo tentou usar para te destruir está sendo transformado por Deus em testemunho de vitória. O Senhor começa agora um novo tempo sobre a sua vida, um tempo de restauração, de paz, de portas abertas e de milagres. Aquilo que estava travado começa a se mover, aquilo que parecia perdido começa a ser restaurado e aquilo que parecia impossível começa a acontecer. Porque quando Deus entra em batalha por seus filhos, nenhuma força do inferno consegue prevalecer. Por isso, levante-se espiritualmente com coragem e autoridade. Você não é fraco, você não está sozinho e você não está derrotado. O Espírito Santo habita em você. O sangue de Jesus te cobre e os anjos do Senhor pelejam ao seu favor. Declare todos os dias que sua casa pertence a Deus, que
que sua família pertence a Deus e que sua vida está nas mãos do Senhor. A partir de hoje, caminhe com fé, porque aquilo que foi quebrado nesta oração não voltará mais. E aquilo que Deus começou agora na sua vida será apenas o início de uma grande colheita de libertação, restauração e vitória. Em nome de Jesus. Amém.